Boa noite a todos. Mário Neto, nosso bairro, nossa cidade. Hoje, 1º de novembro de 2023, estamos caminhando para o fim do ano e seguimos firme no compromisso de trazer informação séria, com credibilidade e que possa aí somar no dia a dia de quem acompanha a página. Hoje a live vai ser com o advogado Dr. Bruno Barbosa Franco Silva. Já eu vou mandar o convite para ele, vamos estar dividindo tela. Essa live que o Bruno, um advogado que tem se destacado por sua atuação jurídica, uma pessoa muito especial no trato com as pessoas, ele vai estar aqui apresentando melhor para a gente o perfil dele. A gente vai estar conversando sobre os desafios da advocacia, essa profissão que é tão importante e tão fundamental para a sociedade. Quero agradecer aqui os nossos apoiadores da página, os líderes comunitários, a doutora Catiúcia Romano, a vereadora Lúcia Batista, o vereador Cabo Moraes, o vereador Gerlos Mendonça, as empresas Pignat, Marcas e Patentes, a Outlet das Tintas, através do Júlio César, Júlio Jackson e também a Autoescola Celta. Se você está em sua empresa, sua marca, seu produto, seu serviço, considere vir anunciar no nosso bairro, nossa cidade. A gente tem 14.800 seguidores, temos 11.800 acessos por dia e um conteúdo aí que envolve informação, entretenimento e principalmente credibilidade. Eu vou mandar o convite para o Dr. Bruno. O objetivo é ouvir o Dr. Bruno Barbosa com vários assuntos interessantes conosco aqui na página. Consegue me ouvir, Bruno? Doutor Mário, boa noite, perfeitamente, consigo ouvir sim. Perfeito. Rio Verde chove nesse momento em algumas regiões da cidade e pode acontecer que a qualidade do streaming caia, no sentido de eu ver a minha própria imagem e você ver a sua, mas o pessoal que está dividindo tela com a gente, o pessoal que está assistindo, vai estar vendo a tela dividida. Perfeito, Bruno? Perfeito. Inclusive, neste presente momento, eu não enxergo você, mas eu te ouço bem. Perfeito. Quero... O pessoal que está acompanhando a live aí, confirma para a gente se a tela está dividida. A gente levar para vocês aí o conteúdo da melhor forma possível. Bruno, muito obrigado pelo convite. Você que é um jovem, um profissional na advocacia, enquanto cidadão, que deixa a gente muito feliz e faz acreditar aí num futuro melhor dessa geração que está chegando aí. E passa a palavra para você cumprimentar o pessoal que vai assistir a live, está assistindo, e falar, e já manda a primeira pergunta. Conta um pouco também da sua história para a gente. Você é natural de onde? Está solteiro ou casado? Quem são os seus pais? Fala aí para a gente. Primeiramente, doutor Mário, boa noite. Eu agradeço muito a você, né, meu amigo de longa data, por este convite tão honroso de estar colaborando, né, com o jornal Nosso Bairro, Nossa Cidade. Cumprimento aqui também a todos, né, espectadores que estão aqui acompanhando a live. Agradeço a presença de cada um e dizer que é muito importante para nós advogados, né, levar até a sociedade informações, seja jurídicas ou não. Respondendo a sua pergunta, o meu nome é Bruno Franco, sou advogado, né? Me formei no ano de 2020 pela Universidade de Rio Verde, consegui aprovação no exame da OAB em agosto de 2021, ou seja, 2 anos já de exercício de advocacia, né, interruptos. E sou especialista na área criminal também, há 2 anos. Atuo mais estritamente nessa área, mas hoje, né, nós temos várias parcerias aí que também, né, atuam em atuação em outras áreas. Sou natural de Rio Verde, sempre morei aqui em Rio Verde, nascido e crescido em Rio Verde, né, estudei aqui em Rio Verde, me formei pela UniRV, como eu já havia falado. Meus pais residem neste município, mas na zona rural. Quero mandar um alô para meus pais, ele e Maria, que estão acompanhando aí a live. E, no atual momento, o senhor me perguntou também do meu estado civil. Eu estou namorando.
a senhorita Bruna, que também está acompanhando a live. E o senhor tem mais alguma outra pergunta? A Bruna é advogada também ou ela é de outra área? Ela é bacharel em Direito e trabalha como secretária nível 2 na diretoria judiciária do Tribunal de Justiça, lá em Goiânia. Legal, bacana. Bruno, e o que te levou, o que te motivou a estudar Direito? Doutor Mário, como você já me conhece, eu sou uma pessoa muito comunicativa, que tem uma grande facilidade em ler e escrever. Gosto muito de escrever, gosto muito de ler e também gosto muito de fazer o uso da palavra para levar informação e justiça à sociedade. Eu acredito que esses fatores que eu mencionei aqui foram essenciais para que lá no ano de 2015, quando eu prestei meu primeiro vestibular, eu chegasse a uma decisão. Qual seria a graduação que eu escolheria fazer, né? E naquela época o direito falou mais forte. E eu acabei, né, me graduando em Direito pela UniRV e logo em seguida já consegui aprovação no exame de ordem. E desde o 6º período da faculdade, ou seja, já no 3º ano de faculdade, após eu acompanhar o Dr. Danilo Marques Borges, meu grande amigo, em vários atos, né, na área criminal, audiências, tribunais do júri, eu decidi que eu gostaria de ser advogado e militar na área criminal. Tomou gosto pelo direito penal? Tomei gosto pelo direito penal. Tanto é que ainda no 6º período, eu já comecei a escrever nessa área, já comecei a estudar de forma ampla nessa área, concentrando os meus estágios profissionais, né, no Fórum de Rio Verde e no Ministério Público nessa área. E tive a oportunidade também de escrever um artigo científico para a revista jurídica da UniRV, que foi aprovado e publicado na edição número 2 de 2020. Legal. Qual o título do artigo? O título o princípio da imparcialidade do juiz no julgamento constitucional do processo penal. Neste artigo, eu discuti sobre a importância a todo cidadão que enfrenta uma acusação de ter um julgamento justo na observância dos princípios do devido processo legal e da presunção da inocência, mediante a imparcialidade do juiz. Imparcialidade quer dizer o quê? Que o juiz ele deve julgar a lide de forma neutra, ele não deve nem querer acusar o condenado de forma íntima e nem querer absolvê-lo de forma íntima como se fosse um compadre, alguma coisa nesse sentido. O juiz deve, pelo princípio do livre convencimento, analisar as provas, as alegações, tanto do Ministério Público, o órgão acusador, quanto da defesa, que é constituída pelo advogado ou defensoria pública, e pelo livre convencimento, através da imparcialidade, julgar a lide. E eu falei também sobre a importância da presunção da inocência na Constituição Federal e no Tratado Internacional dos Direitos Humanos. E eu também discuti sobre o polêmico, o polêmico juiz das garantias. Muito bom. O Cleiton Filho está mandando um alô aqui para mim, para você. Cleiton, obrigado pela audiência. E em breve já fica o convite público aqui para você vir participar. Jovem aí que realmente tem nosso carinho, que está despontando na vida pública. Bruno, muito bem, você formou em 2020, já com aquela bagagem, uma experiência do lado do Dr. Danilo, sem dúvida soma demais a conta, e de repente, mas aí caiu o primeiro caso na sua mesa. Deu frio na barriga. Qual foi a emoção de atender, sem entrar em detalhes aqui, não é nosso objetivo, mas qual foi a emoção de pegar um primeiro caso de defesa judicial? Doutor Mário, com certeza a emoção foi muito grande, né? Aquele frio na barriga, tanto é que eu, até conseguindo aqui
o que muitos advogados, muitas pessoas falam, que o primeiro cliente do advogado ou vai ser um familiar ou vai ser um amigo. E que aconteceu justamente comigo. O primeiro caso judicial que caiu na minha mesa como advogado foi um caso criminal, né, que é a minha área, e foi exatamente um caso de um amigo que formou comigo no colégio, né? E eu tive o prazer de podê-lo ajudar, de ajudá-lo. Mas, né, deu aquele frio na barriga. Imagina, primeira audiência, momento de inquirição de testemunhas, momento de fazer interrogatório, de estar ali frente a frente com o juiz, frente a frente com o promotor de justiça, né? Fase de requerimentos, fase de resposta à acusação, fase de memoriais finais, fase recursal, né? Mas que eu posso dizer sobre isso? Que pelo menos para mim, né? Depois da primeira vez, eu me acostumei com isso, e hoje um dos maiores prazeres que eu tenho é a atuação fora do escritório, que seria a realização de diligências, atendimento de flagrantes, a realização de trabalho nos tribunais superiores, que quem me conhece sabe o quanto que eu tenho, né, um carinho pela atuação nos tribunais superiores, que é o STJ e STF, e por aí vai. É costume, é igual o professor Arício falou uma vez. Um abraço para o professor Arício, que também foi um grande colaborador na minha formação como advogado criminalista, que ele falou o seguinte, que a melhor forma de aprender a fazer uma audiência, e especialmente o tribunal do júri, é fazendo na prática, não tem outra forma. E a gente, quando está na faculdade de Direito, a gente observa que a maioria da turma, acho que isso continua até hoje, se apaixona ali, entra no direito já querendo saber como é que é o direito penal, com essa emoção de lidar ali com situações que envolvem o crime, que envolvem, né, uma situação aí do tema. Agora, como é que é na prática? Você que é um advogado criminalista, como é que é o dia a dia de um advogado criminalista? Uma informação aí para a gente passar para quem está lá fazendo a faculdade ou pensa em estudar direito e ser também advogado criminal. Doutor Mário, o dia a dia do advogado criminalista é uma rotina que tem que ser planejada, porque conforme os colegas falam, sabem, né, melhor dizendo, conforme os colegas aí, advogados ou os futuros colegas que ainda estão na faculdade sabem, para o advogado criminalista, por se tratar de questão de liberdade, de réu preso e de coisas urgentes, os prazos correm em dias corridos e não em dias úteis, como acontece em outras áreas do direito. Não desmerecendo, não falando que a advocacia criminal é mais difícil do que as outras. Todas as suas áreas têm a sua magnitude. E parabéns a cada profissional que se identifica com cada área do direito. Mas a rotina do advogado criminalista ela é dividida entre atendimento a clientes, né? Atendimento a clientes, novos clientes que eventualmente aparecem, e clientes que já me contrataram, que me perguntam como está o andamento do processo, qual que é o próximo passo, o que está acontecendo, né? É uma coisa que o advogado vai escutar todos os dias. Doutor, como está meu processo? O juiz já despachou, o juiz já deu uma resposta. E também temos a questão aí das audiências de instrução e julgamento, né, que ocorrem muito. Eu, por exemplo, eu costumo fazer uma média de 1 a 2 ou 3 audiências de instrução e julgamento por semana, envolvendo, quando eu falo assim, eu falo no sentido geral. Envolve audiência de instrução, envolve sustentação oral no tribunal, na fase recursal, envolve audiência de justificação e audiência demonitória na fase de execução penal. Então, resumindo, bem corrida, assim como qualquer outro advogado, a partir do momento que ele ganha uma certa notoriedade perante a advocacia e começa a vir as indicações, né, de clientes que procuram. E aí eu até lembro aqui uma fase que o doutor Alessandro falou para mim no começo da advocacia, o doutor Alessandro Gil, né, presidente da nossa OAB Rio Verde, que ele falou que ele pode estar ocupado o tanto que for, que ele arruma horário nem que se for meia-noite para atender as pessoas que lhe procuram.
e conseguindo aqui que ele é uma pessoa muito atenciosa, atende a gente, né? E essa é a realidade da advocacia criminal. E uma outra coisa que eu quero falar aqui para os colegas, né, que estão acompanhando, é que a advocacia criminal ela não tem hora. Não tem hora, não tem lugar, não tem horário, não tem dia, não tem feriado. Ao contrário de muitas das outras áreas do direito, o fórum fecha no feriado e no final de semana e vem a haver movimentação processual somente no próximo dia útil. Na área criminal já é diferente. Uma pessoa pode ser, por exemplo, presa em flagrante, pode ser encontrada, vamos supor, com entorpecentes na Avenida Presidente Vargas e pode entrar em contato comigo ou com qualquer outro colega criminalista a qualquer hora do dia e da noite. Eu, por exemplo, já tive situações de estar lá na casa do meu pai, mas da minha mãe, lá na fazenda, 70 quilômetros daqui, e o cliente ligar 1 hora da madrugada falando que foi preso em flagrante e que precisava do meu acompanhamento. E, logicamente, né, eu tinha disposição no dia e eu vim. E, como se diz, advocacia criminal, os prazos, as coisas, as manifestações estão para ontem, né, que visa a liberdade. Esse é um dos maiores princípios da advocacia criminal. Direito não socorre os que dormem, como diz o velho ditado. Exatamente. Bruno, e para quem atua na área criminal, quais são as situações mais comuns, os tipos de crime que a gente vê aí no dia a dia na cidade? Aqui em Rio Verde, você fala. Isso. De modo geral, doutor Mário, respondendo a sua pergunta, pelo menos para mim, na minha mesa, a maioria dos processos que chegaram para mim foram de crimes relacionados ao tráfico de drogas, aqui na comarca de Rio Verde, né? Pelo menos aqui, nesse ano de 2023, eu tive uma grande incidência de clientes que me procuraram para exercer, que é uma das minhas especialidades, né? A lei de drogas. Teve grande incidência de clientes que me procuraram para exercer a defesa em crimes relacionados a tráfico de drogas. E também teve uma grande incidência de crimes relacionados aos crimes contra o patrimônio. Furto, roubo, receptação, estelionato. E também, eu devo citar aqui, apesar de muita gente repugnar o profissional que atua nessa área, mas também teve grande incidência aqui na minha mesa de pessoas que chegaram aqui sendo acusadas de crimes contra a dignidade sexual, violação sexual mediante a fraude, estupro de vulnerável, importunação sexual. Eu posso falar que isso aí é o top 3 dos crimes, né? Aqui da comarca de Rio Verde, que chegaram até minha mesa. E, em quarto lugar, também chegou até minha mesa vários processos relacionados à execução penal. Pessoas que já foram condenadas anteriormente e me procuram para estar analisando a questão penal, a questão da revisão criminal, a questão do cálculo de pena. Isso também chegou muito até a mim, vem muito à tona também. Bruno, uma pergunta. Quem não é da área do direito e lida com esse tipo de situação de conflito social, como o advogado lida no dia a dia, vê com temeridade e até com um olhar de reprovação com relação às pessoas que são atendidas ali no crime. Como é que você lida, o seu emocional, o seu psicológico, de lidar com casos tão sérios, tão graves, mas envolvendo a defesa de direito de uma pessoa ali e a preservação daquela paz que a gente tem que ter todo dia? Olha, doutor Mário, em primeiro lugar, eu digo uma coisa, que eu sempre digo, desde o começo da advocacia, a advocacia criminal, ela não é para qualquer um. Ou seja, não aventure na advocacia criminal apenas por fama e por dinheiro. Aventure se você for especialista e se você gostar da matéria criminal em si, gostar das matérias especialmente, lei de drogas,
direito penal, processo penal e legislações, né, extravagantes, que eu falo que é fora do Código Penal e Código de Processo Penal, porque realmente existe uma grande pressão social que, por incrível que pareça, até dos próprios colegas, Esses dias eu estava conversando com o doutor Alessandro, essa questão, que muitas vezes até os próprios colegas que já foram enumerados aí por páginas jurídicas de humor, de advogados talaricos, né? Entram em contato com a família e tentam simplesmente, entre aspas, furtar o cliente da gente, né? Isso cabe à representação no Tribunal de Ética da OAB, mas felizmente isso nunca aconteceu comigo. Já tentaram fazer isso comigo, mas o cliente não se cedeu, né? Não aconteceu comigo. Em segundo lugar, respondendo a sua pergunta, a gente tem que preparar o psicológico, a gente tem que tentar, tem que estudar qual que é a realidade de cada pessoa, a realidade fática e jurídica de cada processo que a pessoa está lidando, e aprender a lidar tanto com a pessoa quanto com os familiares dela, né? Em primeiro lugar, para a pessoa lograr êxito na advocacia criminal, muitas pessoas falam, mas a advocacia criminal é perigosa, você corre risco de vida, não sei o quê, você é maluco, com tanta área do direito, você vai atuar logo no criminal. A advocacia criminal ela não é perigosa. A advocacia criminal torna-se perigosa a partir do momento que o profissional ele não compreende a realidade fática e jurídica do processo e promete, por exemplo, para o cliente que está preso, algo improvável. Promete que vai, por exemplo, conceder a liberdade para ele em tanto tempo, sendo que isso vai depender do rito processual, vai depender da argumentação que o advogado traz no processo, vai depender de uma série de fatores. E, como se diz, para todo cliente meu, eu já deixo ele e a família totalmente informada de quais são os direitos, quais são as possibilidades, e está no Código de Ética, né? O nosso querido Código de Ética, e o Estatuto da OAB e da Advocacia, melhor dizendo, o Estatuto da OAB e da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 94, que o advogado ele é vedado de prometer resultados. Por exemplo, você espectador, se você algum dia precisar de um advogado e ele prometer resultado para você, saiba que ele está cometendo uma infração ética, que está te induzindo ao erro. E cabe representação perante ao órgão da OAB. O que o advogado pode prometer? O advogado pode prometer a execução do melhor trabalho possível, o comprometimento, a prioridade, no caso concreto, mas jamais prometer resultado. E, para finalizar esse quesito seu, quando a pessoa faz pressão e tal, eu não defendo bandido, eu defendo o direito, eu defendo a lei, o que a lei proporciona a cada um. Pois não é só a pessoa que vive do crime que comete crime. Por exemplo, a pessoa que vai pro barzinho no final de semana e toma uma cervejinha e depois sai dirigindo, ela está cometendo um crime previsto no artigo 306 do CTB, que é a direção de veículo automotor sobre influência de substância psicoativa capaz de alterar a capacidade psicomotora do motorista no momento. Perfeito. Bruno, eu estou ao vivo com o Dr. Bruno Barbosa Franco Silva, Dr. Bruno Franco, advogado, e a gente tem trazido profissionais da área do direito. Nessa profissão, uma das profissões fundamentais, regulamentadas na Constituição, e o cidadão, representado por um advogado, ele tem os seus direitos, seus deveres assistidos. Reiterando que as lives, quando trata do tema, ela está de acordo com o Código de Ética da OAB, de acordo com as regulamentações da profissão. Não objetivamos captação de cliente ou propaganda, mas uma valorização institucional da profissão. Bruno, me escuta? Escuto. Perfeito. Vou te fazer uma pergunta. As leis penais, elas já vêm lá do século passado. Grande parte delas.
com alguma lei específica, uma lei especial. Mas o código e a estrutura da lei penal, ela já é antiga. Você acha que seria necessário uma reforma das leis penais no Brasil? Do jeito que está, tá bom? O que você fala aí para a gente? Doutor, primeiramente, gostaria aqui de consignar a sua palavra, né, e dizer que a live, né, muito bem lembrado por você, que essa live, ela tem o objetivo meramente informativo, de levar informação à sociedade sobre, né, a advocacia criminal e também o dia a dia do advogado, respeitando, né, o Código de Ética e Disciplina e o que o nosso Estatuto da Advocacia do OAB dispõe. Respondendo a sua pergunta, com certeza as leis, não só a lei penal, mas todas as leis nacionais dependem periodicamente de alterações. Explico melhor. A sociedade, ela passa por constante mudança e alteração no contexto histórico. E determinada lei que foi criada e promulgada pelo líder estatal em determinada época, pode ser que ela não seja muito bem aplicável à realidade social fática da atual sociedade. Cito aqui um exemplo de alguns crimes, né, que foram banidos do Código Penal, né, que houve aí o abolício crimes, né, que a gente fala. Abolício crimes é uma lei nova, né, que revoga um artigo de lei, né, que anteriormente era considerado crime. Eu cito aqui um grande exemplo, que em 2005, houve o abolício crimes, né, do adultério, que até 2005, o adultério era considerado crime. Em 2005, a partir de 2005, ele não foi mais considerado crime, o adultério, que é quando uma pessoa, né, através de infidelidade, tem um relacionamento extraconjugal na vigência do casamento, por exemplo. Até 2005 era crime. O legislador entendeu que tal contexto criminal não se adequava à realidade do século XX, quando o Código Penal foi criado, e resolveu banir tal crime. O que acontece hoje no contexto fático? O adultério não é mais crime. Porém, nada impede, por exemplo, caso o cônjuge, né, traído se sinta constrangido, nada impede dele ingressar com ação civil contra o cônjuge que o traiu, quando haja, né, por exemplo, uma situação de vexame, que a honra da pessoa foi exposta à sociedade por tal traição. Aí, respondendo a sua pergunta, as leis merecem, sim, constante observação. Inclusive, em 2018, nós tivemos a criação e a promulgação do famoso pacote anticrime, que alterou quase que por completo o Código de Processo Penal e o Código Penal, que estabeleceu novos crimes, por exemplo, os crimes contra a dignidade sexual, capítulo que foi elaborado do Código Penal no século passado. No século passado não tínhamos internet, não tínhamos, até que tínhamos internet, melhor dizendo. A internet é um fenômeno que surgiu nos anos 70, mas não tínhamos em 1940 internet, quando o Código Penal foi criado. E também não tínhamos, né, o celular. E no capítulo de crimes contra a dignidade sexual, foi acrescentado alguns crimes como importunação sexual, como a divulgação de fotos íntimas das pessoas em redes sociais e um WhatsApp. E a mesma pena incorre para quem faz montagem, né? Porque nós tínhamos aqui a figura americana do revenge porn, que é a vingança pornográfica, que quando uma pessoa terminava com a outra, um relacionamento, expunha tais imagens em redes sociais, distribuía, colocava em sites adultos na internet. E na lei não tínhamos uma figura específica, né, para tal crime, apenas a figura análoga de crime sexual, mas não uma figura específica. E o pacote anticrime e demais leis, né,
que foram promulgadas de 2018 até 2020, promoveram grandes alterações, inclusive essas que eu mencionei. Perfeito. Ou seja, a lei ela está mudando de acordo com que a sociedade também vai mudando de comportamento e, e vai andando o objetivo da realização da justiça. Bruno, uma pergunta aqui para você. Agora sobre a OAB, sobre um tema muito delicado, muito caro aos advogados. Publicidade da advocacia. Existe uma série de vedações com relação à venda, ao oferecimento do serviço jurídico para a sociedade. Nós temos, de um lado, a sociedade sedenta por direito, a sociedade, a população, a maioria absoluta, não conhece seus direitos e deveres. Por outro lado, temos milhões de advogados hoje atuando Brasil afora, mas a vedação pela OAB com relação à publicidade, com relação à propaganda aberta, franca, para a sociedade. Qual que é a sua opinião sobre essa restrição? Você acha que está no caminho certo, não está? Doutor Mário, como advogado, eu posso opinar sobre sua pergunta, pontuando pontos favoráveis e pontos desfavoráveis de tais vedações. Em primeiro lugar, eu chamo aqui a atenção dos telespectadores e pergunto a eles se em algum momento eles já viram ou ouviram propaganda de escritórios de advocacia em rádios, em televisões, em jornais. A OAB não permite isso, não permite que o advogado faça slogan, vincule atividade advocatícia a fins comerciais. Resumindo, é isso. A OAB não permite que o advogado vincule a atividade da advocacia a fins comerciais, comercialize o seu serviço. Por exemplo, mês de novembro, traga um divórcio e ganhe outro, né? Isso aí é uma coisa totalmente extravagante, que o advogado que comete isso tá infringindo a infração ética. O que é permitido a nós, advogados? É permitido o marketing. O marketing não é vedado 100%. Por exemplo, eu posso colocar no meu cartão visita, nas minhas páginas do Instagram, Facebook, posso colocar meu nome, o meu número da OAB, posso colocar meu contato, posso colocar qual que é a minha especialidade. Mas agora, mercantilizar o serviço, por exemplo, falar, nosso escritório está à disposição, entre em contato pelo telefone tal. Isso aí já é comercialização. Então, vamos supor, os pontos favoráveis. Favorável, eu uso até a justificativa da própria OAB e acredito que ela está certa nesse ponto. Que o fim dessas vedações pelo Código de Ética e Disciplina e pelo Estatuto da Advocacia é proteger os profissionais iniciantes a não serem, entre aspas, engolidos pelos grandes profissionais, pelos grandes escritórios de advocacia. Vamos supor, não vou citar aqui nomes, né? Se eu citar nomes aqui, eu posso até responder uma ação judicial. Mas vamos supor, o escritório A, que atua há cerca de 30 anos na advocacia criminal em Rio Verde, vai lá e faz um slogan. Publica diversos resultados de diversas pessoas que respondiam a processos, foram absolvidas, tiveram a prisão revogada em jornal, em televisão. O cliente vai ver aquilo ali e vai ser induzido a procurar aquele escritório. E não procurar o profissional que está com 6 meses de advocacia, que está com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. Né? Sim. Outro detalhe muito importante que muitos colegas fazem por aí, né, que é a divulgação de resultado, que também é vedado pela OAB, que caracteriza como captação indevida de cliente. E não só na advocacia, mas também, há algum tempo atrás, eu estava conversando com um médico que é meu amigo, e ele falou que, eu indaguei ele, se ele poderia, por exemplo, publicar um resultado de uma cirurgia plástica. Ele falou que não, que a ética médica também não permite, assim como, por exemplo, a ética advocatícia não permite eu publicar que eu soltei tal traficante,
que eu consegui absolver tal pessoa, que eu consegui revogar a prisão de tal pessoa. E o Perfeito. ponto negativo, um dos Sim, pontos negativos que eu vejo, é que apesar de ser um ponto positivo para evitar que os pequenos advogados sejam engolidos pelos escritórios, os pequenos advogados que eu falo advogados iniciantes de carreira, sim. não que sejam inferiores aos advogados que já estão há muito tempo. Os advogados iniciantes, né, que estão no início de carreira, que ainda não têm um conhecimento, né, que ainda não têm um reconhecimento social, eles têm que, como se diz, eles têm que correr muito atrás, assim como eu fiz, né? Hoje estou com 2 anos de advocacia, exatamente um ano atrás, eu me encontrava nessa esfera dos advogados iniciantes, que ainda não tinham um certo reconhecimento perante a sociedade e tinha que correr atrás de tudo. Então, um dos pontos negativos dos advogados não poder publicar os seus resultados, o seu trabalho, fazer o telemarketing que a gente fala, é que muitas vezes ele demora aí aproximadamente 2 a 3 anos para ter um reconhecimento. Porque a advocacia dos iniciantes, muitas vezes, é uma advocacia de resultados. É uma advocacia de resultados. Porque muitas vezes o advogado iniciante, assim como os mais veteranos, eles ganham clientes através do quê? Das indicações. Sim. Por exemplo, o cliente A, eu advoguei para o cliente A, consegui revogar sua prisão, consegui absolvê-lo, ele vai indicar para o fulano, para o Beltrano, que pode vir a ser meu cliente B, por indicação do cliente A. Isso acontece muito, inclusive na área criminal, que se tem um cliente preso que me contrata e eu presto um bom serviço, o meu nome é falado dentro da cadeia inteira. Como, por exemplo, se eu consigo um habeas corpus para o cliente e vou lá avisar para ele que, por exemplo, amanhã ele vai sair, quando eu chegar lá amanhã para levar o alvará de soltura para ele, os colegas de cela todos já estão querendo conversar comigo. Então, Verdade. para os iniciantes, os resultados é muito importante, né? E assim também como o trabalho perante a sociedade, né? Levando informação ao público para que o público, né, reconheça o valor de estar advogado, reconheça a sua competência e o seu conhecimento. Perfeito. Estou conversando com o Dr. Bruno Barbosa Franco Silva, jovem e um cidadão e um profissional na área dele, que tem a referência e o nosso bairro, nossa cidade tem um compromisso com a sociedade e quando se tem um compromisso com a sociedade, passa pela advocacia. Vamos ouvir sempre aqui, se possível semanalmente, um profissional de direito, alguém relacionado à área, para trazer a experiência e principalmente levar à sociedade aí a importância dos advogados e da advocacia para vocês. Essa live é um oferecimento da Pignat Marcas e Patentes, da Autoescola Celta, também da Outlet das Tintas e dos líderes comunitários, Catiúcia Romano, o Germes Mendonça, a vereadora Lúcia Batista e o vereador Cabo Moraes. Bruno, nossas lives têm uma marca, serem rápidas, ser condensados os assuntos. Vamos partir já para a reta final aqui, mudar um pouquinho de assunto. Você tem esse dom da comunicação, é estudioso. Podemos ter a sua pessoa mais à frente aí na política classista ou partidária? Doutor Mário, a resposta é afirmativa. Assim, eu pretendo sim, futuramente, quem sabe, vir a atuar, vir a ter uma vida pública, né, no meio político. E isso já é uma pretensão que eu tenho ali desde a faculdade, quando eu tive mais contato com a política. Que na verdade, eu comecei a trabalhar no meio público, já trabalhei na prefeitura de Aparecida do Rio Doce. Eu fui chefe do gabinete do prefeito, na administração 2016, na administração, melhor dizendo, 2012 a 2016, né?
Foi no ano de 2016. E ali eu tive um contato diário com a política. Anteriormente eu já fazia vários estudos, né, sobre a ciência política, mas mais especialmente na faculdade, onde eu estudei a ciência política e teoria geral do Estado, estudei também sobre o direito constitucional, e aí eu já ganhei uma admiração pela vida pública e posso dizer que eu não descarto a possibilidade. Já está vinculado a algum grupo político ou ainda está estudando o Senado? Doutor Mário, no atual momento, eu posso dizer que eu estou observando o cenário. Eu tenho meu posicionamento político, mas assim, falar que no atual momento eu sou filiado a algum partido, eu não sou filiado, mas eu já participei de um ato de fundação do, do PRONA, né? Que é o Partido da Reestruturação da Ordem Nacional, partido do Enéas, né? Que foi candidato a presidente, que no ano de 2016 ele teve aí seu renascimento, e eu fui um dos participadores da fundação novamente desse partido, né? Da reestruturação da Ordem Nacional. Perfeito, perfeito. Tomara que tenhamos aí você na vida pública, porque a vida pública precisa sempre dessa oxigenação. Você gosta de futebol, Bruno? Gosto. Desde criança, é um gosto muito grande que eu tenho pelos esportes, especialmente futebol. E tem E um time também de não só coração? gosto, como pratico também. É mesmo? Os rachão da OAB, você está sempre lá presente? Na maioria dos dias eu tô lá, nos Acha da UAB. Lá E, com a e qual que é seu time galerinha de lá, coração? com a galerinha lá, o doutor Alessandro Gil, doutor Robson, doutor Leonardo Dantas, todo mundo lá, firme e forte nas terças e nos sábados. E o time de coração do Bruno? Time de coração é o São Paulo, Ó, campeão da Copa do Brasil. cara, tá indo bem esse ano. Tá indo bem. Pelo Apesar menos de na ter Copa do passado. Brasil, né? Vamos ver no Brasileirão. A, 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 E, e você tem um prato de comida que se pôr na sua frente você fica feliz? Rapaz, como bom goiano que eu sou, um frango com piqui, né? Como bom goiano que eu sou, quem me conhece sabe que eu gosto muito da culinária, né, goiana, e especialmente um frango com piqui. Legal. É sempre bem-vindo. Olha, hoje a gente conversou estamos conversando, né, com o Dr. Bruno Franco, querido amigo, querido profissional jurídico, advogado, aqui no nosso bairro, nossa cidade. Vou passar a palavra para você fazer as considerações finais, Bruno. E de imediato eu fico muito feliz de você parar um pouquinho sua correria, essa véspera de feriado aí, para estar aqui conversando com a gente. Deixa as considerações finais para você trazer a mensagem para o público. Doutor Mário, refrisando, né, ressaltando o que eu falei no início, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no jornal Nosso Bairro, Nossa Cidade, levando informação ao público rioverdense, né, e demais cidades, municípios que nos acompanham, e dizer que eu estou à disposição para novas oportunidades de estar falando sobre temas diferentes, temas de repercussão, dizer que é uma grande satisfação estar sempre levando informação ao público e estar dialogando, né, com o público. E dizer a todos que o direito não só ocorre aos que dormem. Se por acaso vocês, né, tiverem alguma lide, tiverem algum problema jurídico, alguém estiver lesando o direito de vocês, né, é importante que vocês consultem e contratem um advogado de sua confiança. Ressalta aqui que é uma campanha realizada pela própria OAB. Ressalta aqui que tal recado não tem vínculo de me autopromover na advocacia, mas sim um recado como jurista que eu sou, de que você, como pessoa de direito, é o principal fiscal dos seus direitos, né? Então,
em dúvida, conforme campanha da OAB Goiás, consulte e contrate um advogado de sua confiança. Muito bom. Eu só tenho a agradecer quem assistiu essa live agora ao vivo. Nós vamos disponibilizar ela também no feed notícias, em outras plataformas sociais. E a gente se despede aqui. Um excelente final de noite, feriado para todos. E até a próxima. Doutor Mário, muito boa noite e mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado a todos, né, que acompanharam a live aqui ao vivo. Obrigado, Bruno. Fica com Deus. Fica com Deus também.